A gente mais uma vez vai falar sobre a situação da Bahia. Nós mostramos no começo do Expresso que a Defesa Civil atualizou o número do desastre causado pelas fortes chuvas. Já são 24 mortos e milhares de desabrigados. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. Prefeito, muito boa noite. O senhor me ouve bem? Ouço, boa noite, Kenzo Machida, a todos os telespectadores do Expresso CNN. Uma honra participar junto com vocês aí. Prefeito, eu gostaria que o senhor atualizasse para a gente qual é o cenário hoje, né? A gente tem 2 dias, a gente tem noticiado aqui há 2 dias, não choveu, tiveram algumas chuvas em algumas áreas isoladas, não sei se em Ilhéus teve essa chuva em áreas isoladas, num volume bem menor, o que a gente sabe que dificulta ainda mais o trabalho, porque os rios acabam permanecendo ainda bastante cheios, as pistas continuam submersas muitas vezes, e eu gostaria de saber qual o cenário atual diante desse clima que vocês estão enfrentando aí nos últimos 2 dias sem chuvas já em Ilhéus. Qual o cenário que o senhor atualiza para a gente agora? Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, a chuva deu uma reduzida bastante. Hoje não choveu na cidade de Ilhéus, nos pontos aqui da nossa região sul da Bahia, poucos pontos houveram chuva, mas deixa a questão hoje nós temos 1.200 desabrigados, com cerca de 5.000 desalojados. Desabrigados eles estão em escolas municipais, quase 19 escolas municipais, onde a gente dá alimentação, a gente dá todo apoio psicológico, apoio médico, apoio em todos os sentidos, e nós temos 5.400 desalojados, que são aqueles que estão na casa de amigos, de parentes, e a gente tem tido essa preocupação em também cuidar nesse primeiro momento de salvar a vida deles, porque ainda tem 6 localidades que não tem acesso de carro, alguns a gente chega de lancha dos bombeiros, da Marinha, do Exército, ou por helicóptero. Então a gente, nesse primeiro momento, se preocupar em manter e dar uma mínima de qualidade a esse pessoal, que são geralmente, como você falou muito bem, ficam em locais ribeirinhas do rio. Eles ficam próximo às margens do rio, e essas são as casas ainda que estão sendo, essas pessoas são essas que a gente está tratando. Prefeito, o senhor falou que existem 6 localidades que ainda estão ilhadas, né? Vocês já conseguiram, pelo menos, mandar a equipe de socorro para saber se essas pessoas já foram resgatadas, já foram retiradas das casas? Como é que o senhor avalia essas 6 localidades que o senhor acabou de falar para a gente? Isso tem sido prioridade. Inclusive, nós formamos um QG, uma espécie de uma base de apoio na cidade de Ilhéus, né, junto com o governo do estado da Bahia, para poder ajudar a essa grande tragédia acontecida na nossa cidade, ajudar a cidade de Ilhéus e toda a região sul da Bahia. Aqui é a base principal por causa do aeroporto, né, onde as aeronaves ficam presentes, e nós temos outras subbases em algumas cidades, como Itapetinga, no oeste, lá no Vale do Jiquiriçá. Então aqui a gente comanda as outras bases. Então o governador ficou aqui, por exemplo, até ontem, a sede do governo do estado da Bahia passou praticamente para Ilhéus para coordenar toda essa estratégia para atender essa necessidade. Então nós estamos com alimentação, resgatamos até de jet ski, nós resgatamos aquela população acamada, crianças, e hoje elas estão em rede de abrigamentos, sendo tratadas, como eu lhe disse, com medicação, com alimentação, com tudo que for preciso. Aqueles que ainda estão lá, nós estamos mantendo o apoio também com alimentação, com higiene pessoal, com a estrutura de médicos, psicólogos. Então, esse acompanhamento a gente chega ainda de helicóptero e também com as lanchas que são das pessoas que estão colaborando, de todas as forças de segurança que estão em Ilhéus ajudando a cidade e a toda a região. Tem cidade, por exemplo, aqui, que é Itapitanga, ela continua ilhada, a ponte rompeu, então todos os mantimentos saem da base de Ilhéus e são encaminhadas para uma cidade de quase 10.000 pessoas. Então essas cidades elas estão sendo acompanhadas
diretamente pela cidade de Ilhéus nessa ajuda, nessa primeira ajuda, que é a ajuda emergencial. Mas não deixamos, agora mesmo estava numa reunião com o governador, onde a gente já está se programando para que a gente também repare. Esse primeiro momento é de salvar as vidas, cuidar das pessoas, mas já pensar em reparar os danos que ainda não tem estimados do que é o prejuízo dessa forte chuva, dessa catástrofe que teve na nossa cidade, na nossa Bahia. Prefeito, o senhor tem visto ainda bastante a resistência de alguns moradores em saírem dessas áreas de risco, de perigo? Como é que está esse cenário? Nós temos resistência porque a pessoa viveu ali a vida toda, aí fica resistente a sair, ali criou os filhos, a gente tenta convencer, muitas vezes não conseguimos, mas o trabalho da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, com o psicólogo, tentando convencê-los que a gente já está na programação e no planejamento de reconstrução de casas, construção de casas que sejam de locais que não tenham tanta vulnerabilidade. Prefeito, o senhor falou de um ponto aí de interlocução e de comunicação que tem sido feita entre a Prefeitura e o governo da Bahia. O governo já sinalizou que medidas vão ser tomadas, qual é o próximo passo? Esse primeiro passo já está sendo feito, como o senhor falou, dessas comunidades que estão mais isoladas, 6 comunidades, o senhor revelou isso aqui para a gente, que estão numa situação mais vulnerável, numa situação pior, de isolamento mesmo. E apesar dessa primeira ação, o governo da Bahia já sinalizou o segundo passo que deve ser tomado? O senhor pode adiantar para a gente? Posso, é isso que eu disse. Eu estava agora, inclusive, com a reunião com o governador do estado, Rui Costa, com os secretários de estado, justamente. Ainda nós não temos o diagnóstico, o tamanho do diagnóstico do que foi essa chuva, porque ainda tem casas que ainda estão pela metade submersas, então a gente não sabe o tamanho do estrago. Então, esse primeiro momento é continuar dando assistência. Ele já solicitou para ver aqueles que podem já voltar para algumas casas para fazer um cadastro. O cadastro é para que a gente possa, aquele que perdeu o seu fogão, perdeu a sua geladeira, então o governo do estado, a gente cadastra através dos municípios e o governo do estado fará um convênio para poder ajudar aquelas pessoas a reconstruir as suas vidas nessa questão econômica. Prefeito, o que esses pontos de apoio que o senhor relatou para a gente, que estão abrigando essas pessoas mais atingidas pelas enchentes, eles estão precisando de alguns mantimentos específicos? O que é mais necessário nesse momento agora? Olha, a gente tem a questão dos colchões, né? Porque toda hora ainda continua aumentando o número de desabrigados, porque a pessoa fica até um momento, depois ele não consegue. Água, por exemplo, potável, porque tem alguns locais que não se imagine, alguns locais, cidades e distritos, quando eu falo distrito em Ilhéus, por exemplo, na zona rural, muitas pessoas ficaram 24 horas sem tomar uma água potável. Então, é essa necessidade maior e a necessidade que a gente possa, e eu quero agradecer também a todos os baianos e aos brasileiros pela união, pela solidariedade, os voluntários, você precisa ver, Zanon, aqui os voluntários ajudaram de uma forma. Tinha um grupo de jet ski aqui que foram na hora e até hoje tiram essas pessoas e levam alimentos para aquelas pessoas que estão naquela população de ribeirinha. Então, eu quero agradecer e dizer que essas necessidades são essas, é o gás, né, para que a gente possa, dentro dos abrigamentos das pessoas que têm, roupas, vestimentas, roupas íntimas, porque é isso que está sendo necessário para aquelas pessoas que estão ali naqueles isolamentos. Prefeito, um outro ponto que eu gostaria de saber, na prática, a gente viu 4 ministros do governo de Jair Bolsonaro estiveram ontem nessas regiões mais atingidas, fizeram um sobrevoo, já fizeram um anúncio de 200 milhões que serão destinados para diversas regiões que estão sendo atingidas por essas chuvas. Na prática, qual é a perspectiva de vocês de que esse dinheiro chegue o quanto antes? Já tem uma perspectiva disso? O governo da Bahia, o governador Rui Costa, chegou a sinalizar alguma coisa nesse encontro que o senhor teve com ele hoje? Não, a gente, inclusive, os ministros estiveram na cidade de Ilhéus, na região. O que a gente precisa, o que é necessário é que a gente tenha urgência, porque nós estamos mexendo nessa catástrofe, a gente não pode
demorar muito as ações. É claro que o município precisa cadastrar, mas é preciso, né, a efetivação desses auxílios, né, tanto do governo federal como do governo estadual. Agora eu estava conversando com o governador Rui Costa, mas a gente precisa realmente que todos os governos se unam para melhorar, minimizar o sofrimento dessa população, que é um povo baiano, Zanon, é muito forte, é alegre, é feliz, supera dificuldades, mas a gente precisa hoje de muito apoio para aquelas pessoas que estão sofrendo. Prefeito, muitíssimo obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui ao vivo no Expresso CNN. Portas abertas, até a próxima oportunidade, que seja para falar de boas notícias. Eu que agradeço, boa noite, que Deus nos abençoe.